Estudo da Palavra, com o pastor Manuel Salles. Porque o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Nós vamos ler o versículo 1 e o 2, tá bom? Quando você encontrar, já procure alguém sem a palavra, para que todos possam acompanhar também. Olhe de lado, até mesmo na tua frente. Se tem alguém sem a palavra, já fique perto dessa pessoa e mostre para ela onde nós vamos ler. O livro do profeta Jeremias, amados, é no Velho Testamento, logo após o profeta Isaías. Ele é considerado um profeta maior. Quem já encontrou, diga graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Amém? Então você vai repetir comigo bem alto e bem forte. Vamos ver então. A palavra, eu falei alto e forte. Vamos lá. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te. Olhe para essa pessoa e diga para ela: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Amém? Coloca a tua Bíblia agora sobre o teu assento. Feche teus olhos. Se coloque agora diante de Deus, porque você está na casa do oleiro, e é aqui que Deus vai falar com você. Você que precisa de uma resposta de Deus, o que você deve fazer é abrir o teu coração e deixar Deus falar com você agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, fala poderosamente em cada coração, meu Deus. Tira todo impedimento, toda barreira. Que cada pessoa que está aqui, meu Deus, possa receber a bênção, aquilo que ela vem buscando, aquilo que ela vem clamando diante do Senhor. E cada um possa sair com a sua resposta e com o seu milagre, no nome de Jesus. Agora vamos aplaudir bem forte. Eu quero que você aplauda bem forte. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Toma o teu assento então. Já olhe para essa pessoa que está do teu lado. Olhe bem nos olhos dela e fale assim para ela: não converse comigo. E você também não converse com essa pessoa. Quem já ouviu falar aqui no profeta Jeremias? Levanta a mão assim. O profeta Jeremias era um homem de Deus. Ele tinha junto de Deus, podemos dizer, uma intimidade muito grande. Ele falava com Deus, e Deus falava com ele. Mas o que é interessante nesse texto é que Deus fala assim para ele: olha, Jeremias, eu tenho algo muito importante que eu quero falar para você, que eu quero te mostrar. Agora eu não quero mostrar você aqui, eu quero que você vá até a casa do oleiro. Na olaria é onde faz os jarros de barro. Não sei se você já viu, até na televisão, né? Eles ficam rodando algo e ficam modelando ali aquele jarro. E o Jeremias, a Bíblia diz que ele: tá bom, Deus, já que o Senhor quer falar comigo, e ele vai até a casa do oleiro. E quando ele chega na casa do oleiro, Deus ainda não está falando com ele. Ele vai chegar e vai começar a observar. E ele começa a observar aquele homem trabalhando naquele vaso. Vai trabalhando, vai rodando, ele vai modelando. E o que é o barro, amados? O barro é uma mistura da terra com a água. É o que chamamos de argila. Então ele trabalha com argila. É um trabalho bonito. Quem trabalha nesse sentido, eu acho um trabalho muito bonito. Eu mesmo nunca tentei fazer isso. Me acho um pouco desajeitado, né? Mas ninguém é tão desajeitado que, se você for buscar, se você realmente quer fazer a coisa, você consegue. É um serviço de artesão, se não me engano. Você começa a modelar aquela coisa e faz um vaso maravilhoso. Depois você pinta,
Fica aquela coisa muito bonita. E ele começou a observar. E aquele homem começava a modelar. Aí vai ter um momento, amados, que talvez aquele homem que estava fazendo aquela peça tirou a atenção dele, porque tem que ter muita atenção para o vaso ficar perfeito. Quando tirou a atenção dele, aquele vaso ficou deformado. E o que ele faz? Ele desfaz. Desfaz, mistura tudo de novo para fazer de novo. Aí Deus fala exatamente naquele momento. Porque Deus ele queria mostrar para Jeremias a sua soberania, como Deus é poderoso, como ele é poderoso. Ele fala, está vendo aí, Jeremias? Esse oleiro, ele trabalhando junto do vaso, quando o vaso não ficou perfeito, ele desfez e fez de novo outro. Da mesma forma, eu posso desfazer o vaso e fazer outro. E ele diz com cada um de nós, amados, que ele é soberano. Que o homem, ele não pode muitas vezes questionar a vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos saber, por que aconteceu isso? Por que Deus fez dessa forma? Deus é soberano. E não compete ao homem questionar a Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ninguém diante de Deus vai poder se justificar diante de Deus. Mas Deus, eu achava melhor que o Senhor fizesse dessa forma. Ninguém sabe melhor do que Deus. Ele tem toda a soberania. E é isso que ele vai falar para Jeremias. Vamos ver aqui a continuação. Versículo 3, ó. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Eu acho que até hoje ainda existe esse trabalho. Talvez já existem até indústrias que trabalham de uma forma diferente. Mas o trabalho manual, as pessoas gostam ainda de fazer. Um trabalho que era feito há séculos, antes mesmo de Jesus. Há mais de 2.000, 3.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, podemos dizer assim, já tinha esse trabalho na olaria. Então ele vendo aquele trabalho, ele vai até a casa do oleiro, e no versículo 4, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então aquele homem analisou que aquele vaso ali não estava bom, que ele deveria fazer outro, e ninguém poderia ir contra, porque esse barro não poderia falar, olha, por que você está fazendo de outra forma? Ou o vaso falar. Você tem que entender que o homem foi feito também do pó da terra. Como o homem foi feito do pó da terra, ele também vai voltar para a terra. Não temos esse poder de questionar a Deus. É isso que ele queria mostrar para o Jeremias. Ele vai falar aqui no versículo 5. Olha, agora é que Deus vai falar com ele. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Está vendo, amados? Que ele primeiro teve que ir até o lugar onde fazia os vasos, e ele ficou só observando. Deus ainda não estava falando com ele, mas ele já estava observando algo. Já estou compreendendo. Já estou começando a entender. Só que Deus ainda não estava falando com ele. Mas ele começou a entender, olha, aquele homem ali fez aquele vaso, mas não ficou bom. Ele está fabricando de novo. Ele começou já a pegar algo. Agora que Deus vai falar com ele. Versículo 5. Então veio a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós, como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente
e de um reino para o edificar e para plantar. Se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha lhe dito que lhe faria. Cada um de nós temos uma promessa de Deus. O que foi que Deus prometeu a você? Que te abençoaria, que você ficaria curado, que você veria o teu filho livre dos vícios, que você conseguiria o teu emprego. Essas são as promessas de Deus. Agora, vai depender do quê? Se você está obedecendo a palavra de Deus. Da mesma forma que ele diz, olha, eu vou destruir tal nação, mas se essa nação se converter, Deus não vai mais destruir. Não cabe ao homem questionar Deus. É dessa forma que Deus trabalha, não vai mudar. Independente da opinião de cada pessoa, Deus trabalha dessa forma e é dessa forma que Ele é. Não vai mudar. Nós é que temos que nos adaptar da forma de Deus. Não é Deus que vai se adaptar a mim e a você. Essa é a casa do oleiro. É aqui que Deus vai falar com você. E nós temos que se adaptar de como é a palavra de Deus, como Ele já vem trabalhando há tanto tempo. O próprio Filho de Deus, Ele falou dessa forma, olha, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Independente, amados, da opinião de cada um de nós. Ah, pastor, mas eu acho dessa forma. Ah, pastor, deveria ser dessa forma. Amém, se você acha. Mas você tem que compreender primeiro o que é que Deus acha. É a vontade de Deus que vai prevalecer. Agora o melhor, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes, amados, a maneira que Deus trabalha para o nosso bem, nem sempre nós vamos compreender. Às vezes, para você estar hoje aqui, o que foi que teve que acontecer, amados? Ah, pastor, para mim estar hoje aqui, eu sofri um acidente, eu tive uma enfermidade. Olha o que foi que Deus teve que fazer para você vir para a igreja. Porque com os teus próprios pés, você não estaria aqui. Se não tivesse acontecido algo grave, talvez você nem estaria aqui na igreja. Entendendo você ou não, os propósitos de Deus são para o teu bem. Não cabe a mim ou a você questionar a Deus. Amém? Amém? Vamos ver aqui o livro de Jó. Você vai voltar a alguns livros. É antes dos Salmos. Jó, capítulo 9. Não dá para entender Deus. Nós temos que obedecer e nos submeter aos seus desígnios. Submeter aos desígnios de Deus, esta é o segredo, esse é o segredo. Se submeter. Capítulo 9, versículo 2, ele vai dizer assim, o Jó: na verdade, eu sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? No versículo 3, se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Não dá para você querer ser mais sábio do que Deus. Ah, pastor, mas o plano que eu tenho é melhor do que Deus. A maneira que eu compreendo, olha, pastor, seria uma boa maneira, mas você viu que a maneira que você compreende, você deu com a cara onde? Na parede. Que se não fosse pela misericórdia de Deus, você nem aqui estava, nem vivo estava. Se não fosse pela bondade de Deus, nem eu, nem você estaríamos aqui. Talvez até uma enfermidade muito grave você teria hoje. Você tem que agradecer muito a Deus. Em quantos caminhos você já percorreu? E nesses caminhos, quantos já morreram? Estão em presídios hoje, até no hospital São José, com a doença gravíssima. E Deus, Ele guardou você. Se você analisar nesse sentido, você vai ver. O homem por ele mesmo, ele caminha para o inferno. Por livre e espontânea vontade. Não é porque é obrigado. Ele vai com seus próprios pés. Ele é enganado por qualquer bobagem. Você sabe como é que os colonizadores eles faziam com os índios quando chegaram no Brasil? Na América,
os índios com aquelas peças de ouro, aí ele pegava ali um espelho. Olha como é bonito, você olhava, achava bonito, aí trocava um espelho por uma peça de ouro valiosíssima. Não sabia o que era. Coisas tão pequenas, muitas vezes você se deixa levar. É enganado facilmente por coisas tão banais. Vamos ver aqui ainda. Agora no Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, procure. Capítulo 9. Não convém ao homem estar argumentando com Deus. Não convém. Você tem que aceitar os desígnios de Deus e pedir a Deus para estar junto de você. Porque aconteça o que acontecer, se você entrega a tua vida para o Senhor Jesus, você vai ter vitórias. Pode ter certeza. Amém? Capítulo 9, a partir do versículo 20. Diz assim, ó. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Há pessoas que elas já nascem, como dizem, né, no berço de ouro. Aí você não entende. Mas pastor, eu trabalho tanto e não consigo ter tantas vitórias. Cada pessoa, de acordo com a vontade de Deus, ela tem uma determinada missão. Não adianta a gente questionar a Deus. Vamos ver aqui, ainda na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo 9, versículo 10. Diz assim, ó. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, não tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Pastor, será que Deus foi injusto? Não. É dessa forma que Deus faz. Uns ele trabalha de uma forma, outros ele trabalham de outra forma. O que nós temos que fazer? É fazermos a nossa parte e obedecermos os desígnios de Deus. Cada um tem uma cruz para carregar. Cada pessoa tem uma missão que ela deve cumprir e pedir a Deus que esteja junto dela, sem murmurar. Então o que é que você tem que fazer? É se alegrar com aquilo que você tem. No momento que você tem algo que você não preserva, você só vai notar o que você já tinha quando você aí perde. Quão era interessante ela ter a sua família ali. Porque nem sempre, amados, o que tem mais valores, podemos dizer em dinheiro, é que é o mais feliz. Tinha um amigo meu chamado Roberto. Tinha não, ele ainda existe, está vivo esse rapaz. E ele, lá em Goiás, ele era dono de um shopping. Ele de cartão de crédito, ele falou para mim que tinha pelo menos 23 cartões de crédito. Carros lá na garagem dele, ele nem contava o número de carros. Todo dia, ele teria que manejar ali por dia 20 mil reais. Tinha que ter nas mãos dele. Como ele não soube administrar bem aquilo que ele tinha, o que aconteceu? Ele teria que pagar 20 mil reais hoje para um fornecedor. Ao que ele fazia? Ele comprava uma carga, fiado para pagar depois de 30 dias. Aquela carga ele comprava, por exemplo, por 30 mil reais e vendia naquele dia por 20 para pagar aquele outro. Aí ficou uma bola de neve, como diz. Ia empurrando com a barriga. Quando ele saiu de Goiás, porque ele saiu quase que fugido e veio aqui para o Ceará, ele disse que até as bicicletas dos filhos dele tomaram. Ficou sem nada. Claro que o prédio lá do shopping dele, lá em Goiás, ainda está na justiça. Mas ele não pode mais voltar para lá, porque ele ficou devendo a muita gente. Não soube mais
administrar aquilo que ele tinha, colocou os pés com as mãos. E hoje ele trabalha de vendedor. Mas ele diz assim: olha, pelo menos hoje eu consigo dormir, pastor. Eu estou trabalhando agora, eu posso tirar até férias. Mas quando eu estava lá em cima, eu não conseguia dormir. Eram muitas as tribulações. Isso é, se você não souber administrar. E ele disse que pegou até mesmo a esposa dele de surpresa. Ele não falava nada para a esposa. Talvez porque não tinha nem tempo. Ele já chegava em casa de madrugada para voltar para o trabalho. Aí a pessoa não dorme. É só conquistar, conquistar. E aí ela não sabe mais nem o que é a vida. Você tem que tirar momentos para a tua família. Tem que tirar momentos para estar na casa do Senhor. Não compensa trabalhar 24 horas. Não compensa. Porque o salmista diz que se não for ele que abençoar a pessoa, não vai ser o trabalho dela. Ela vai comer o pão de dores. Vai trabalhar o dia inteiro, só vai dormir de madrugada, mas não vai adiantar nada sem a bênção de Deus. Não tem tempo para buscar Deus. Você tem que prestar muita atenção nisso. Olha aqui o propósito. Ele tinha o propósito de abençoar mais o Jacó do que o Esaú. Será que Deus foi injusto nesse sentido? De maneira nenhuma. Deus não pode ser injusto. Mas por que, pastor, que ele fazia dessa forma? Se alguém perguntar assim: olha, por que Deus escolheu você? Você que era viciado, você que era homossexual, você que era isso e aquilo, você está na igreja hoje, por quê? Aí você diz assim: pergunte a Deus. Eu não sei. Não sei por que Deus me escolheu para estar na casa do Senhor. Se alguém questionar isso para você, pergunte a Deus. Não cabe a mim e a você ficar questionando. Essas coisas é só Deus sabe. Por que Ele escolheu a mim e a você? Graças a Deus por isso. Sim ou não? Que hoje nós podemos estar na casa do Senhor. Ah, pastor, mas a pessoa fazia isso ou aquilo outro. É isso que está o segredo do Evangelho. O Evangelho, amados, é uma coisa tão maravilhosa que não dá para compreender. Como é que uma pessoa viveu a vida todinha de uma maneira e de uma hora para outra a pessoa está salva? O que pode, pastor? É dessa forma que é. O segredo é esse. É tão maravilhoso que eu podia passar o dia todo aqui e não conseguiria explicar o que é o Evangelho. O Evangelho é isso aqui. É isso que a Bíblia diz, a soberania de Deus. Escolheu você, aí você deve fazer o quê? Agradecer a Deus. Agradecer a Deus como? Através das tuas atitudes. Vamos dar outro exemplo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus está num determinado lugar e vai aparecer naquela cidade um cego de nascença. E eles tinham uma crença, amados, que se a pessoa tivesse uma enfermidade desde nascença, era para pagar algum pecado. Hoje, ainda tem pessoas que acreditam isso. Acreditam que a pessoa vai voltar de novo. É a doutrina da reencarnação. Você vai voltar, se não fez a coisa direita, você vai voltar até mesmo em um animal. Então eles achavam que aquele cego, ele é cego por quê? Talvez até mesmo porque os pais praticaram algum pecado. Então aquele cego está naquele lugar. E eles perguntam assim para o Senhor Jesus: olha, mestre, por que aquele homem é cego desde nascença? Foi ele que errou? Ou foi os seus pais? Ele falou: nenhuma coisa nem outra. Ele é cego nesse sentido para a glória de Deus. É um propósito de Deus. Aí o que é que Jesus faz? Ele cospe, pega daquela areia e faz o barro, aquele mesmo barro que era junto a água com a areia. Ele pega, junta, aí passa nos olhos daquele homem e fala: olha, vai se lavar no tanque de Siloé. E aquele homem é curado. Aí começaram a falar: ah, mas não pode. Como é que essa pessoa pode ser curada? Quem foi que curou você? Foi algum sacerdote? Foi algum anjo? Não, foi aquele ali, ó. Aquele que chamam de Jesus. Ah, mas ele é da igreja? Ele é algum sacerdote? Não. Ah, então não pode curar. Aí foram questionar o próprio cego. Você era cego mesmo desde nascença? Eu era cego, sim. Quem foi que te curou? Foi o mestre, Jesus. Mas como ele te curou? Ele falou assim: eu não sei. Só sei que eu era cego e agora eu vejo.
Não dá para compreender o milagre de Deus. Ele falou, olha, eu só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Para os religiosos, não vai conseguir entender por que agora você é uma nova criatura. Vamos ver isso aqui. Evangelho de João. Não vá tentar entender as coisas de Deus. Evangelho de João, capítulo 9. Ah, mas por que está curado? Porque Deus curou. Como foi que fez? Ah, é com Deus. Capítulo 9, versículo 1. Quem já encontrou, diga graças a Deus. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim, para que se manifeste nele as obras de Deus. Então você vai perguntar, mas pastor, por que eu nasci em tal bairro? Ou por que eu sou dessa forma? É para que se manifeste os propósitos de Deus na tua vida. É porque Deus tem um propósito na tua vida. O Braille era um homem. O Braille era um jovem. E ele foi trabalhar junto com o pai dele trabalhava tipo como se fosse numa serraria. E ele vai observar o pai dele trabalhando, aí sai uma peça lá, quando ele foi furar, aí furou o olho dele. O Braille, era ainda um jovem. Furou um olho, só um olho. Aí ele ficou cego daquele olho. Como ele não tratou, aquela enfermidade foi para o outro olho. Ele ficou completamente cego. E ele completamente cego, o pai dele leva para um lugar onde trabalhavam os cegos. E a maneira que tinha escrita para os cegos aprenderem era muito arcaica. Aí ele começou o quê? A trabalhar uma nova fórmula. E ele criou a escrita Braille. Foi ele que criou um propósito de Deus. Ele poderia murmurar, poderia até se matar, porque tinha acontecido aquilo com ele. Mas foi o quê? Um propósito de Deus. E ele ali, tirando forças não sei de onde. Você já imaginou aqueles atletas paralímpicos, de onde eles tiram forças para serem campeões? Você qualquer coisa não vem na igreja, qualquer coisa você reclama, qualquer coisa murmura. Mas você já pensou aqueles atletas, como é que eles fazem? Todos os dias para treinarem, para buscarem uma medalha, e eles conseguem. Somente Deus para estar junto deles. Todos os dias eles acordam e vê ali aquela deformidade, mas ele diz, olha, eu estou vivo, o que eu posso fazer? Eu tenho que lutar. E conseguem se superar. Não adianta só reclamar. Lá na glória não, na glória não tem mais reclamação, mas por enquanto ainda estamos na terra. E o que é que nós temos que fazer? Se superar, para que através das nossas vidas outras pessoas possam conhecer do Senhor Jesus. Porque quando você se supera e você vence, você fala, olha, foi Deus que me ajudou. E se Ele me ajudou, pode ajudar você também. Aí aquela pessoa conhece Jesus. É assim que funciona. E o nome de Deus é glorificado. Vamos ver aqui ainda, continuando a leitura. Ele fala aqui no versículo 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego, e disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Simplesmente, amados, ele ficou curado. E quando foram perguntar a ele o que aconteceu, olha, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que alguém pegou, colocou lodo nos meus olhos e mandou que eu me lavasse no tanque de Siloé e agora eu estou vendo. Simplesmente isso. Você vai falar, olha, antigamente eu bebia, antigamente eu me prostituía, antigamente eu fazia isso e aquilo. Hoje em dia eu sou uma nova criatura. Mas por quê? Você é melhor do que alguém? Não, porque alguém fez isso em você. Ali o oleiro
O oleiro, ele faz da forma que ele quer. O que nós temos que fazer é estar sujeitos e nos sujeitarmos aos propósitos de Deus para nossas vidas. Não querer questionar as coisas de Deus. Ah, pastor, por que acontece terremotos, inundações? É Deus. Deus é que tem o poder para mandar terremotos, para mandar chuvas. É os propósitos de Deus. Só Ele pode deter. Qual é o homem que pode ir contra Deus para deter essas manifestações? A gente vê cidades, amados, até nos Estados Unidos, na China também, são países que são riquíssimos, mas não tem como ir contra a manifestação da própria natureza. Deus mandou e é daquela forma. Nós temos que aceitar e pedir a Deus que nos guarde de todo mal. É só isso que nós temos que fazer e colocar a nossa vida diante de Deus. Eu quero finalizar lendo o livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 8. Depois de nós lermos esse versículo, nós vamos fazer essa oração, tá bom? E falar para Deus que Ele tire do nosso coração a amargura, o ressentimento, tire do nosso coração até mesmo as murmurações, e só deixe dentro do nosso coração o louvor, para que você glorifique a Deus, mesmo em dificuldades. Como diz o pastor Chagas Sobrinho, né? Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Será que você pode cantar isso e colocar isso em prática? É fácil cantar, é até bonita essa música. Mas será que você louva ao Senhor na alegria e na dor? 64:8. Livro do profeta Isaías 64:8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro. Diga para essa pessoa que está do teu lado: você é o barro. Diga para ela: você é o barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Oh glória, hein, amados? Então não queira questionar o Senhor. Aceite os desígnios de Deus na tua vida, e você vai ver que tudo coopera para o teu bem. Amém? Fiquem todos de pé e vamos aplaudir bem forte a palavra de Deus. Mas aplauda forte. Eu quero que você aplauda bem forte. Graças a Deus. Feche teus olhos então. Feche teus olhos.